Graças a Deus, irmãos e irmãs. Está muito alto esse som? Tá bom? Tá tranquilo. Outra coisa eu me afasto. Vamos ter uma palavra de oração antes da gente iniciar a meditação de hoje à noite. Pai Santo, obrigado por esse momento que nós temos de meditação na Tua Palavra. Tudo isso vem da Tua graça e do Teu amor, que nos ensina, nos educa a viver de maneira santa, justa, de maneira que te agrade. Nos conduza, Pai Santo, ao ensino da Tua Palavra, para que a gente possa ouvir, se atentar e receber com prontidão, com fé, sem distração. Não nos deixe sermos vencidos pelas nossas paixões da carne, pela dureza de nosso coração, pela facilidade de nossas distrações, mas nos conduza, Pai Santo, com o Teu Santo Espírito, a uma palavra de comunhão com o Senhor, íntima e penetrante, para que o Teu Espírito fale ao nosso coração e nós possamos responder com fé e disposição. Em Cristo Jesus nos conduza como igreja, e como igreja possamos crescer nisso, em ouvir a Tua palavra, em ser reverente a ela, ao culto, à adoração. Tenha misericórdia de nós, Pai. Se o Senhor tem visto, se o Senhor tem, de alguma forma, olhado e encontrado em nossos corações, em nossas práticas, aquilo que desagrada. Com misericórdia, nos corrige, nos disciplina e nos ajude, Pai, a sermos cada dia mais filhos melhores do Senhor. Em Cristo, amém. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Hoje pela manhã nós passamos por esse texto. O pastor Moisés citou a parábola dos talentos, que é o texto que nós iremos ler, do verso 14 até o verso 30. Esse é o famoso sermão escatológico de Jesus, um sermão sobre o fim dos tempos, sobre o juízo de Deus, sermão sobre como nós nos preparamos para o encontro com o Senhor, para a sua vida. E Jesus, nesse sermão, não só instrui com uma palavra de orientação, de direção, a forma de instruir também aparece em forma de parábola, como essa parábola aqui, conhecida como a parábola dos talentos. E assim diz o texto, Mateus 25, verso 14. Eu vou ler o verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Tenham vigilância. Verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um conforme a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo,
abriu uma cova, um buraco, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso ou amedrontado, escondi na terra o teu talento, aqui tem o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente ou preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, pelo menos, e eu, ao voltar, receberia com juros do que é meu. Tirai, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora das trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Palavra do Senhor. Nessa parábola, que está dentro do sermão escatológico de Jesus, ele nos fala sobre 2 maneiras que podemos enfrentar os desafios que temos em nossa vida. Desafios esses que o próprio Senhor nos conduz. Podemos viver com fé ou com medo. Essas coisas não andam juntas. Uma combate a outra. Uma sufoca a outra. Jesus nos ensina que quando encaramos a vida com fé, nos tornamos semelhante a Ele. Cumpriremos o nosso propósito, seremos imagem e semelhança dele. Seremos multiplicadores de virtudes. Lembra a última parábola que eu peguei sobre a parábola do semeador? O semeador é generoso, ele semeia em qualquer terreno, ele semeia de forma generosa, ele lança sementes em terrenos adversos, ele não seleciona o terreno bom, de forma generosa ele distribui, ele é generoso, ele é multiplicador. E aquele que recebeu a boa palavra, a boa semente em boa terra, esse se tornará semelhante ao semeador, esse multiplicará e dará muito fruto. E o que é o fruto? Não é o produto do mercado. Existem alguns produtos do mercado que são frutos sem sementes. O fruto só é fruto porque tem semente dentro dele, tem vida dentro dele, tem condição de vida, tem condição de transformação, multiplicação, condição de trazer trabalho. Jesus nos ensina a viver a fé, uma vida semelhante a Ele, uma vida de multiplicação. Viver a vida da fé é essa. Nós multiplicamos aquilo que recebemos de Deus. Nós partilhamos aquilo que recebemos dele. Aquilo que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. O apóstolo Paulo fala no texto da ceia. É uma partilha. O amor que fomos amados, nós amamos da mesma maneira. A fé como dom que recebemos, sopramos e entregamos
como dom do Espírito. O perdão que recebemos, partilhamos, enfim. O tempo todo o Evangelho nos conduz a essa vida, a essa reconciliação com Deus. Desde o Éden, que nos criou para sermos imagem e semelhança dele, e em Cristo nós temos essa imagem restaurada. Esse encara a fé, ou melhor, encara a vida com fé. Mas Jesus fala também, ensina, que outros encaram a vida com seus desafios, se entregando a preocupações, medos, timidez, covardias. A gente enterra a vida que recebemos dele quando a gente vive assim. Quando a nossa forma de viver, de pensar, é conhecida como uma forma tímida, covarde, amedrontada e preocupada, a gente simplesmente enterra o que a gente recebeu de Deus, enterra a fé que nos conduz à coragem, enterra o amor ágape de Deus que lança fora do medo. A gente sufoca a vida, a gente perde a vida, como diz Jesus no sermão evangelístico, chamando os discípulos a seguir: aquele que quiser me seguir deve negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Quem quiser preservar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que entregar a sua vida por amor de mim irá encontrá-la. A vida que Jesus apresenta para a gente encontrar não é a vida de quem se poupa, é a vida de quem se entrega, de quem partilha, de quem multiplica todas as virtudes que recebeu. É a vida de cruz. Como lemos a parábola, ela conta a história de um senhor que iria viajar. Naquela época as pessoas viajavam, principalmente esses senhores prósperos, eles ficavam meses e até anos fora. E eles chamam os seus servos, os seus empregados, e dá a cada um ali um talento. E ele é justo e generoso nessa entrega, porque ele dá esse talento a cada um conforme a sua capacidade, como diz o verso 15. Deus jamais pede algo que excede a nossa capacidade. Deus sabe o que nele somos capazes. Ele sabe. É sempre um desafio obedecer a Ele. É sempre um esforço, um exercício de crucificação da carne e uma vida no Espírito. É sempre um desafio de crescer em comunhão, na oração, no jejum, na palavra. Mas Ele nos deu toda a condição para a gente ouvir a palavra dEle, se render a ela e obedecer. Ele nos deu toda a condição para a gente administrar bem toda a graça, todo dom, todo bem que Ele nos deu. Jamais pedindo algo para a gente, jamais, que excede a nossa capacidade. Ele entrega não apenas o trabalho, mas Ele entrega condições para o trabalho. Isso mostra bondade, justiça. Nosso Senhor é bom e justo. Então não devemos ficar insatisfeitos com o que não recebemos. Outros receberam talvez mais, seja de recursos, dons, talentos, virtude. Não devemos viver na inveja ou tentar administrar, servir ao Senhor com aquilo que não recebemos. Ou também não devemos ficar preocupados com o muito que recebemos, a muita carga de responsabilidade que recebemos. Não devemos nos deixar dominar por medo, por preocupação, por qualquer coisa disso. Mas devemos, em Cristo, no Espírito, conhecer o que recebemos, conhecer nele o que recebemos dele para o bom trabalho. Isso é exercício de fé. Eu preciso conhecer o que eu recebi dele para poder multiplicar isso e entregar com muito trabalho, com muito esforço. Preciso conhecer para trabalhar, não simplesmente me prender a um ativismo,
a um trabalho sem reflexão e sem conhecimento, e fazer aquilo que Ele não me chamou para fazer. Isso também é prudência. Mas o ponto é, haviam 3 servos. Um recebeu 5 talentos, outro 2 talentos, outro 1 talento. Talento era uma recompensa, um salário, um talento, principalmente nesse caso aqui, é como se fosse uma quantidade de ouro que dava mais ou menos 34 quilos de ouro, que aquele servo iria receber, ou seja, muita riqueza. Aquilo testifica da vida de Cristo. Recebeu muita riqueza, mas não para ficar ali simplesmente olhando e contemplando ela e passando em busca ouro para aquilo ficar ali nos cativando. Não, eles tinham que multiplicar isso, multiplicar essa riqueza. Hoje em dia é muito comum no YouTube você achar princípios de investimento. Sempre eles vão ensinar sobre nunca colocar, né, todo o seu dinheiro, o investimento em uma coisa só. Quanto mais você multiplica, né, o seu dinheiro, o seu trabalho, mais você faz ele render. Eles receberam esse talento. Um talento equivale a 34 quilos de ouro. 20 anos de salário de um servo. Talvez seja o sonho de muitos aqui. Para se aposentar e nunca mais fazer nada, amarrar o burro na sombra, ficar lá na frente da praia e só pedir um iFood, comendo peixinho. Talvez você sonhe com esse tipo de vida, né? Você tem que discernir se isso vem de Deus ou não. Você dá uma lida, só nas palavras, não precisa ler muito não precisa ler muito, né? Só. Aí você conversa com Deus, resolve com Ele. Agora não fica tentando trazer os 2 pensamentos para crer, para a sua vida, para o seu coração. Aquilo que o mundo pensa é aquilo que Cristo pensa. Aí não vai dar bom não. Mas enfim, os 2 primeiros homens, os 2 primeiros servos, trabalharam duro com seus talentos, lucraram 100%. 100%. Os que recebeu 5, lucrou 5. Recebeu 2, lucrou 2. Mas quando o Senhor volta e pede contas do talento daquele servo que recebeu 1, o servo não fez nada, escondeu debaixo da terra, com medo de perder. Ai, que medo de perder isso, vai que eu só tenho 1, né? Pelo menos os outros têm 2. Vai que eu arrisque e perca. Já envolve arriscar. Você conhece um pouquinho dos homens de fé, das mulheres de fé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. É sempre um arriscar assim, que extrapola qualquer entendimento humano, qualquer controle humano, extrapola. Sem fé é impossível agradar a Deus. O autor de Deus vai dizer. Isso não agrada a Deus. Ao ponto de Deus tratar esse servo, escravo do seu medo, e não submissa à fé, com muita severidade, com muito rigor, dizendo para ele palavras duras. Disse para ele que ele nem mesmo colocou numa poupança, né? Alguns dizem que poupança é o melhor investimento. Pelo menos se estivesse na poupança ia render, se estivesse no banco ia render com juros. Nem isso ele fez. O medinho vai para o banco, deu algum problema, porque tem gente que tem de tudo. Tudo. E vive para Deus pedindo proteção de seus próprios medos, não entendeu a fé. O Senhor ficou profundamente indignado. O dinheiro agora não vale tanto que valia. As bênçãos derramadas não vale tanto que valia. É um péssimo testemunho. Foi vencido pelo medo. Não teve coragem de se arriscar. Não teve, ele pensou o tanto que poderia dar errado, talvez. Ai meu Deus, se eu me arriscar, imagina se der errado. Porque esse dinheiro aqui já está bom. Essa graça, esse
favor aqui já está bom, já me leva para algum lugarzinho legal. Isso não é fé. Fé envolve confiar, partilhar, se entregar, multiplicar, trabalhar duro para multiplicar tudo aquilo que recebemos em Deus, todo amor, toda virtude, todo dom, como nós temos vivido. Diante desses dois grupos de pessoas, apesar que aparecem 3 personagens, mas 2 grupos de pessoas, 1 ou 2 viveram a fé, outro viveu o medo, escravo de preocupação. Se a gente pensar bem, o que esse homem fez de mal? Moralmente falando, nós muitas vezes somos moralistas, né? O que tem de mal? Imagina se a gente excluiria alguém do hall de membros por isso, por omissão, por entregar. Imagina um pastor se irando contra alguém, omisso, covarde, medroso, amedrontado, que só fala das suas ansiedades e preocupações, que por medo não me entrega nada. Imagina. Parece que ele não fez nada de mal, de acordo com talvez a nossa moral. Ele não destruiu o talento, ele não falou mal do Senhor, ele não distribuiu droga, ele não entrou numa relação adúltera, ele não roubou do Senhor, não. Muitos têm a ideia de que a salvação em Cristo pela graça envolve o mérito dele, sim, mas da minha parte é só não fazer mal para ninguém, é só não roubar, é só não matar, é só não falar alguns palavrão, é só não escandalizar os crentes, porque o crente se escandaliza com palavrão, com bebida, né? Outro na banda. Eu acho que isso, talvez, se fumar, meu Deus. Mas quando na verdade nós omitimos o bem, a graça, e ficamos aquém do que Deus espera de nós, a gente deve se questionar: que tipo de salvação eu creio? Eu fui salvo do quê? Para que eu fui salvo? Eu fui salvo para Deus me proteger de meus medos? Ou eu fui salvo de todos os meus medos para viver o que Deus quer para mim? Eu fui salvo da minha ansiedade, inquietação, escândalo, fofoca, enfim, eu fui salvo do quê? Fui salvo da minha gula, que na verdade não é o problema é a minha crise de ansiedade que me faz comer igual um animal. Eu fui salvo disso? Do que eu fui salvo? Do que eu fui salvo, espiritualmente falando? Porque o Espírito Santo me foi dado, me regenerou para uma vida nova em Cristo Jesus, para testificar o poder do sangue dele, pela transformação de uma vida piedosa e reta. Eu fui salvo do quê? Tem muitos que pensam assim: nossa, o sangue de Cristo me salvou, agora é só me poupar, só não fazer nada de errado, porque no final tudo vai dar certo. Não, Ele te salvou da covardia, Ele te salvou da omissão, como salvou Moisés da gagueira, da covardia, para que ele se torne uma referência de coragem, de intimidade, de amor e confiança em Deus. Eu fui salvo da omissão, da covardia, da qual é o primeiro grupo de pessoas que aparece lá em Apocalipse 22, que herdarão o fogo do inferno, os omissos, os covardes. Fui salvo do quê? Essa palavra fala sobre isso, sobre um servo que omitiu, escondeu a graça, escondeu o seu talento e
E ele ainda explica dizendo, né, essa é a desgraça, a pessoa se justifica. Verso 24: Senhor, eu sei que és homem severo, porque ceifas onde não semeaste, já juntas onde não espalhaste. Receoso ou com medo, eu escondi na terra o teu talento. Eu estou te devolvendo agora, aqui tens o que é teu. Se justifica, ao invés de ele pegar o talento e com coragem correr o risco de perder, ele ficou com medo. Medo por quê? Tu és um homem severo. Lembra que eu falei que a oposição à fé, o medo é a oposição à fé. A fé nos faz conhecer a Deus intimamente como Pai, conhecer o seu amor, a sua graça, nos faz descansar, para não andarmos ansiosos em nenhuma circunstância, como Jesus nos ensina em Mateus 6. O Pai cuida de vocês, então a fé é para que a gente conheça, viva essa intimidade no poder do Espírito Santo, que é o amor de Deus derramado em nossos corações, e esse amor lança fora todo medo. Beleza. Ele ficou com medo. Por quê? Porque ele não conhece a Deus. Ele não conhece o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo, a paz que vem da graça. Ele não conhece, ele não tem intimidade, ele não prioriza o Senhor e a glória do Senhor. E diante de tanta misericórdia e graça de Deus, generosidade, e é a generosidade de Deus nos redimir para trabalhar. O pecado é a preguiça, é o vagabundo que não quer saber de trabalhar. Parte da redenção de Cristo é isso, trabalhar. E Deus, por sua graça, nos traz para a sua família, para a sua casa, para edificarmos um tempo para Ele, um povo santo, zeloso de boas obras, mas Ele nos chama para trabalhar para isso. Ele nos dá as condições para isso, nos dá o seu Espírito, antes nos dá o sangue de Cristo que nos reconcilia, nos dá o Espírito Santo, nos dá dons, nos dá virtudes, nos dá esperança. E diante de toda essa graça, diante de todo esse amor, existe algo que impede a gente de usufruir disso: o medo. E o medo nos faz ter uma distorção, uma visão distorcida de quem é Deus. E quem é o Deus que nos conduz a toda circunstância. Tu és homem severo, é o que ele diz a respeito de Deus. Como assim? Deus é generoso. Ele confiou os bens. E Ele dá segundo a capacidade de cada um, para que a pessoa cresça e se envolva, seja cada vez mais parecido com Cristo, cresça em virtude, em amor, em entrega, em verdade, em paz, em alegria, em prazer, naquilo que é verdadeiro, bom, justo. Tu és homem severo. É isso que o medo faz, é isso que a ansiedade e a preocupação faz. Na verdade, tudo isso é fruto de uma visão distorcida do nosso Deus como Pai, fruto de intimidade com a fé e com o amor do nosso Pai. Ou seja, que fez aquele homem não negociar com o seu talento para multiplicar, para ser como Deus, multiplicador, foi seu olhar por conta de seus medos, distorcido acerca de Deus. Ele não confia em Deus. Ele não ama o Senhor. Ele não experimenta o amor do Senhor que lança fora todo mundo. Ele não tem para com o Senhor um relacionamento de sacrifício, entrega, fidelidade, de abandono, de filiação. Ele não sabe o que ele é como filho e quem é Deus como Pai. No fundo é isso. Ao ponto de dizer: eu fiquei com medo, tu és severo, não fiz nada. Justificativas covardes que negam a fé. Quem é covarde se dizendo ser cristão, na verdade,
não vive a fé no amor do Pai, na graça do Filho, na comunhão e na consolação do Espírito Santo. Não vive a fé e o amor porque, no fundo, ele acha que o que vale é o se dar bem na vida, é a esperteza humana, é o se sentir confortável, é cuidar da sua autoestima, é se poupar do sacrifício. O que vale é ter o controle. Ele não compreende que estamos debaixo da provisão divina e que, se eu faço aquilo que Ele manda, Ele é quem me auxilia, Ele é quem dá o suporte. Se eu faço aquilo que Ele manda, é Ele que me dá a força. Se eu faço aquilo que Ele manda para amar, para perdoar, eu vou, mesmo não querendo, porque eu sei que no processo Ele vai me dar força. Ele é minha força. O cristão não confia na sua própria força. Ele é, o Espírito Santo é a força de Deus. O Evangelho é a força, o poder de Deus. Ele mesmo é a minha coragem. Da comunhão dele, eu recebo dele essa coragem. Ele é a minha coragem. A palavra dele é a minha coragem. Ele é o cooperador para o meu bem, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, verso 28. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Eu descanso nisso, a fé descansa na circunstância, porque a gente sabe quem coopera com a gente, principalmente nas circunstâncias difíceis, principalmente nas tribulações, principalmente quando nós temos que oferecer outra face, principalmente quando alguém nos traiu, a gente tem que oferecer perdão, principalmente quando a nossa expectativa não foi satisfeita e a gente tem que renovar a aliança, o amor, a graça, que não se fundamenta em expectativa e cobiça, mas uma palavra empenhada que Deus empenhou. Isso é suficiente para nos dar força, paz e coragem. Mas se não confiarmos nele, teremos sempre na vida, nas circunstâncias, até na igreja, em falar com Deus, em se direcionar a Ele, a gente sempre vai ter uma visão da vida muito amedrontada, muito ansiosa, muito retranqueira, desconfiada, a vida inteira não arriscando, a vida inteira escondendo talento, escondendo amor, perdão, comunhão, reconciliação, a vida inteira nos intimidando. Tem gente que vive uma vida assim. O planejamento da vida da pessoa é uma proteção dos seus próprios medos. E não um arriscar a fé e o amor sacrificial de Deus. É uma proteção dos seus próprios medos. Uma vida assim, o resultado disso será o mesmo que aconteceu com esse servo no verso 26. O servo mau e negligente, assim respondeu o Senhor. Negligente aqui pode ser traduzido como preguiçoso. Servo mau, negligente, preguiçoso. Alguém que não vigiou, não se atentou a tanta graça recebida e não se atentou ao propósito dessas graças recebidas, que é para multiplicar. Não se atentou, mal e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, pelo menos isso, como eu já falei. E eu, ao voltar, receberia pelo menos os juros que é meu, ele está dizendo. É dele, a nossa vida é dele. Talentos, dons, recursos, virtudes, o Espírito Santo que nos foi dado, todas as bênçãos que vêm dele, é dele. Tudo que nós temos veio dele. A vida, o fôlego, o tempo, é dele.
verso 27 ele disse, né? Pelo menos se tivesse colocado no banco, teria juros. Verso 28 agora, ele nem se dirige mais ao servo. Ele diz assim, e aqui a gente pode pensar, de acordo com outros textos, talvez seja os anjos que ele está mandando aqui, diz aqui no verso 28, tirai, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem, se lhe dará. Todo o que tem é aquele que multiplica, aquele que apresentou o Senhor, aquele que apresentou o 100%. Porque todo o que tem, se lhe dará, em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E deixa eu fazer um parênteses aqui, até o que acha que tem, lhe será tirado. Porque tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor, tudo, nossa vida, nossos filhos, nosso trabalho, as circunstâncias, esse calor, o frio, não é para você, não é por você, é graça, é amor. Deus está te trazendo a essas circunstâncias para você participar disso, daquilo que Ele está construindo. Sim, é graça, é amor dele, para que você viva a fé, até mesmo suportando esse calorzinho, não murmurando, não reclamando. Porque de quem vem esse calor? De quem? De Deus? Será que Ele deu para a gente suporte, para a gente suportar isso? Quando a gente reclama disso, a gente está reclamando diante de quem? Amém. Está todo mundo entendendo. Então, que calor abençoado. Obrigado, Senhor, por esse calor. Obrigado pelo ventilador. Tudo é dele. E Ele prestará conta. Nós prestaremos conta. Sobre tudo. Que temos que administrar, que Ele nos deu. Deu muitos para alguns, não tantos para outros, poucos para outros. Mas cabe a nós administrar, porque Ele é um Deus que é generoso, justo, porque Ele não só entrega a graça, o talento, o recurso, mas também entrega toda a condição. Toda a condição. Então, como eu disse aí, principalmente o verso 29, né? Ele diz: a quem tem, aquele que apresentou, né? Aquele que é como um patrão, né? O patrão está lá, o funcionário, ele multiplicou os recursos, ou seja, ele já tem a confiança do patrão, a amizade, vai receber ainda mais aumento, trabalho, confiança, parceria e a lei da vida. É a lei da vida, aquele que entrega mais, aquele que trabalha mais, recebe mais. A gente faz assim até com o cachorro, a gente não tem tanto isso, né? Principalmente quem trabalha em raça, aquele cachorro que é o mais forte, aquele que ajuda ele levando, que faz isso, faz aquilo, é o que vai comer mais. Aquele que é medroso ali, às vezes fica esquecido, só come a sombra de alguma coisa. Não é assim, eu sei, no nosso contexto de casa e tal, né? Mas antigamente tinha muito isso. Já era selecionado, às vezes quando o cachorro é pequenininho. Isso tem muito, principalmente naqueles países de geleira, onde tem aqueles huskies que são fortes, que carregam aquelas cargas pesadíssimas, né? Isso é a lei da vida. Quanto mais se esforça, mais trabalha, mais tem, mais multiplica, mais generosa a pessoa vai ser, mais possibilidade de ajuda aos outros ela vai ter, porque ela é mais intensa no trabalho de tudo aquilo que ela recebe, e mais ela multiplica, e mais o Senhor dá. Mas aquele que não multiplicou, aquele que viveu a teologia do Jaiminho do Chaves, quem já assistiu aqui? O Chaves, tem o Jaiminho, o carteiro, tem uma frase dele: eu quero evitar a fadiga. Quem vive essa vida de evitar a fadiga, até um pouquinho que preservou, será tirado. Esquece, Deus não tem para a gente essa vida. Por mais que seja um senhorzinho simpático. A vida do Evangelho é de multiplicação do trabalho, partilha, bondade, generosidade. Foi fiel no muito, ele diz lá acima, né? No muito te colocarei. Mais trabalho, mais recompensa, mais confiança, mais comunhão, mais amor, mais integridade, mais virtude, mais tudo.
mais presença de Deus, mais força para suportar a circunstância. Mas se diante do trabalho da fé, a gente já logo desiste, parte do princípio, vai dar errado. A gente se omite, se coloca numa posição covardemente segura e cômoda. O que vai acontecer é isso. Até o que se tem vai perder. Como eu disse, o que acha que tem. Porque isso que você tem, tudo, sua vida, seu fôlego, sua saúde, seus dons, seus talentos, seu pensamento, tudo são coisas que Deus vai te dando, para que você administre a glória dele. Os 2 primeiros servos correram atrás, arriscaram, e assim a gente tem que fazer. Trabalharam com coragem, multiplicaram virtudes, talentos, dons, dinheiro, recursos. O último teve medo, se deixou vencer pelo medo, não ajudou nem mesmo a si mesmo, e muito menos ajudou a sua comunidade, a sua família, as pessoas, o seu próximo. Não viveu a fé na circunstância que Deus conduziu. Ter medo não é um problema, ansiedade não é um problema, isso é muito humano. Jesus teve que combater isso. O problema é quando o medo domina a nossa vida, dita as regras, modela o pensamento, modela o coração e modela a boca, ao ponto de você, sem perceber, só fala um com o outro sobre os seus medos, suas preocupações. O medo trava a gente na fé, trava o amor, impede a gente de viver a vida na sua simplicidade. Com medo de errar, muitos não tentam. Com medo de entrar naquilo que não controla, não se arrisca. E quando a gente vive assim, amedrontado, somos como parasitas. O medo é como se fosse um parasita na nossa vida interior, na nossa vida pessoal. Ele sufoca a fé. Mas também somos como parasitas, não só nas nossas vidas, mas na vida dos outros, na vida de nossas famílias, na vida de nossos filhos, na vida de nosso próximo. A gente vive a era da crise, do amedrontamento, da ansiedade, da preocupação. É normal as pessoas o tempo todo falar sobre os seus medos, e elas não notam o poder da palavra. A palavra é como semente. Quanto mais você fala, mais aquilo vai entrar dentro do seu coração e no coração de outros, e aquilo vai crescer, vai germinar e vai frutificar. Quanto mais você fala dos seus medos, quanto mais você partilha dos seus medos, mais desgraça você traz para a sua vida, para a vida daqueles que Deus confiou a você. Por isso que Jesus, quando nos ensina a orar, Ele não nos ensina a orar os nossos medos e preocupações, Ele nos ensina a orar a verdade, a palavra, a convicção de que nós somos filhos do Pai, de que a gente vive para santificar o nome dEle, de que a vontade dEle tem que ser feita, o reino dEle vem, e a gente descansa que o pão diário vem, a gente descansa que o perdão vai vir. Não simplesmente o dele para mim, isso eu tenho certeza, mas o perdão que eu vou partilhar, porque perdoe as nossas dívidas como nós estamos perdoando. Jesus nunca nos ensinou nem mesmo a falar com Deus o tempo todo sobre isso, uma vez ou outra sim, mas Ele nos ensinou a orar a palavra, como a igreja primitiva orava com fé e coragem. Dai-nos intrepidez para pregar a sua palavra diante daquilo que nos amedronta. Nos dê convicção de fé. O medo nos amedronta, estraga o dia, estressa as pessoas. Não seja um comunicador de medo na sua casa, um consumidor de medos. Desliga a porcaria da TV, pare de ficar caçando os seus medos em rede social, aquilo que está acontecendo no Brasil, aquilo que está acontecendo de desgraça no mundo. Busque a esperança, a verdade, o amor, para que diante dessas circunstâncias que são difíceis, que podem gerar em nós mesmos, sim, a gente não caia no pecado da omissão, de se poupar e de amedrontar o nosso próprio coração e tantos outros. Isso
Está em moda, irmãos. Isso é repetitivo. Esses dias eu levando uma senhora com seu filho, e ela é crente. Já chega, oh, graças a Deus, obrigado, graças a Deus, eu perfeito. E ali ela começou a conversar. Notei que ela é crente, né? Porque para de falar em nome de Jesus, né? Eu tenho receio com isso. Fico assim. E ela já começou a reclamar do calor. Isso era 9 horas da manhã. Nossa, esse calor está insuportável. Quem aguenta? Eu estou com uma dor aqui, dor lá. Talvez ela não percebeu que ela era muito pesada. Talvez a ansiedade dela tenha levado ela a isso. Mas ela começou a reclamar. Reclamava do frio. Reclamava do calor, assim, ao ponto que eu achei que ela ia passar mal. Que Deus me livre disso, moço. Graças a Deus que você sentou correndo, porque eu estou louco para chegar em casa, que eu não estou aguentando. 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Aí do nada mudou o assunto. Ô moço, você não tem medo de dirigir de Uber, não? Porque assim, eu vi uma notícia que você não viu, sabe? Era uma viagem rápida. Lojas americanas ali de Tremembé, até o cemitério de Tremembé ali, a pessoa mandou aquilo, né? Mas 5 minutos de viagem. Em nome de Deus, em nome de Jesus, eu não teria coragem, porque aí ela começou a falar, mas não tivesse desgraça, né? De acidente, de roubo, o pessoal vai soprando, semente, e ela mesma vai sair comentando, eu tenho que lutar para que não entrar em mim, né? Porque senão eu travo. Fala, meu Deus, medo, né? Eu não vou trabalhar com isso não, tem gente que só faz isso. Eu falo, nossa, mas você não tem medo? Não! Ou se tem, eu tenho que enfrentar. Nossa, muitos exemplos, né? De filhos, então, nossa, mais um, você não tem medo do que vai acontecer? Esse mundo está uma desgraça. Eu falei, mas quando que ele teve bom, né? E os filhos não são para abençoar o mundo, para encher de luz e graça e virtude? Graças a Deus, uma vez esse exemplo eu não vou citar, para não constranger ninguém. Mas uma vez, mas não foi aqui, a Lídia tinha acabado de saber que estava grávida, né, da segunda filha, seu filho. E é engraçado, né, as irmãs, os irmãos, assim, têm um carinho e tal, mas é impressionante como o medo vem, preocupação. Nossa, mas você não tem medo? Nossa! E quando chegar lá no parto, o que vai ser? Isso no terceiro mês. Mas você pensa ter quantos? Porque nosso mundo está. Irmãos, né? De forma natural isso vem assim, sabe? Não devia vir no meio da gente, não. A gente devia inspirar outra coisa, uma palavra de coragem, de fortaleza. A gente está aqui para ser suporte. Vamos criar os filhos de Deus aí. Que vier, vamos formar aí jovenzinhos, crianças, para serem fortes, filhos do Senhor, porque a única esperança desse mundo são os filhos e as filhas do Senhor. O que a criação espera? Romanos 8. Qual é a expectativa da criação? A manifestação dos filhos e das filhas de Deus se manifestarem, revelando o caráter de Cristo, que com coragem enfrentou os seus medos, redimiu pessoas que estavam escravas dos seus medos, das suas preocupações, para viverem a fé, o amor. Então a gente tem que incentivar um ao outro nisso. Ajudar isso, não ter mais. A gente dá o suporte para encher essa terra com filhos e filhas de Deus, com gente que multiplica a virtude e não se poupa. Deus não tem prazer naquele que se poupa. Ele não é assim. Ele é aquele que entrega. Ele é aquele que multiplica. Do que você tem medo? Medo diversos. Comece a combater os seus medos com a palavra de Deus. Comece a combater o seu medo silenciando o seu coração e a sua boca. Pare de falar dos seus medos, de suas preocupações. A Bíblia diz em Provérbios que o tolo, ele se torna sábio. O tolo se torna sábio. Quando? Quando ele fecha a boca. Quando ele se cala. O silêncio é de Deus. Tiago vai dizer que a sabedoria de Deus envolve o silenciar. Não seja precipitado no ensinar,
Haverá muito mais juízo para aquele que ensina. Cuidado, a boca é como uma espada, a língua é como uma espada. Cuidado no falar, não se precipite. Aprenda a quietar-se. Aprenda. Não fale com. Antes, alimente-se da fé e depois partilhe a fé, multiplique a fé. Não tenha a submissão de viver escravo de seus medos. Então, cale. Isso é pedagógico. Isso é santo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se. Aquietai-vos, saber que eu sou. Olha, tanta coisa boa sobre aquietar, que é o contrário de inquietar-se, que nos conduz à ansiedade, a preocupações, o medo e a vários outros pecados. O espírito é silencioso. Para ouvir o íntimo, tem que aquietar. Para ser educado nas emoções, tem que aquietar. Tem que ser pastoreado pelo Espírito Santo de Deus, que aquieta a nossa alma, o nosso coração. O medo nos faz sermos escandalosos aqui dentro e com os outros. E nos acovarda. O camarada acabou com um buraco para esconder o seu talento, o seu ouro. Ele deve ter construído uma casa em cima desse ouro, com medo. Com medo para ninguém achar, medo de perder, medo de arriscar. Quando a gente quer segurar demais a vida, a graça, o amor, o perdão de Deus, quando a gente quer segurar a partilha, a generosidade, a hospitalidade, a graça em nossas vidas acaba perdendo valor. Não que a graça de Deus perde valor, mas o testemunho da graça em nossas vidas perde valor. Na vida de nossas famílias, na vida de nossos filhos, na vida de irmãos e irmãs, na vida daqueles que estão de fora, olhando, é cristão, é crente, mas vive amedrontado. Essa graça não deve ter valor. É tipo isso. Entendeu? Não é que a graça não tenha valor, mas o testemunho dela. O testemunho dela não é valorizado. Pelo contrário. O próprio testemunho do Evangelho é desvalorizado em nossas vidas quando vivemos no medo. Quando a gente vive querendo ter controle ou desesperado quando as coisas fogem do nosso controle. Tudo isso impede a gente de viver. Quem está perto da gente também perde um pouco da simplicidade, da beleza e da leveza da vida. Porque o tempo inteiro a gente força a barra com a gente mesmo e força a barra com as pessoas. Levando medo, levando preocupação de um tempo e trazendo para a gente coisa que deveria ser desse tamanhozinho, a gente deixa crescer, sobrecarrega, trava, corrompe. Qual é o fim desses amedrontados? Verso 30. O servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Servo inútil foram aqueles dois que multiplicaram as virtudes, tudo aquilo que receberam. O servo inútil é aquele que se culpou diante da graça, diante do amor. Não multiplicou, não partilhou. Por quê? Porque ficaram presos em suas vidas. E ele, no fundo, sabe que a fé que nos conduz ao amor desafia os nossos maiores medos. Ou seja, está falando aqui de pessoas que desperdiçaram a íntima comunhão com Deus, a íntima comunhão com o seu amor que lança fora do mundo. Desperdiçaram a graça na sua vida. Pessoas consumidoras e não multiplicadoras. Consumidoras até de Deus, consumidoras de Bíblia, de culto, consumidoras de milagre, mas não multiplicadoras. Não podemos ser pessoas que sempre estão buscando na vida consumir,
comodismo, buscar aquilo que é fácil, pessoas que não querem sujar as mãos, que não querem suar sangue, pessoas que não têm prazer no trabalho, no sacrifício, que só se alegram com o consumismo, se poupando da fadiga. Nenhuma inspiração se realiza sem muita transpiração e esforço. É o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, sobre a vida dele aos irmãos, no capítulo 12, verso 15. Eu de boa vontade me gastarei, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar, pelo bem de vossas almas, em prol de vossas almas. Então, meus irmãos, de uma dessas duas maneiras tem sido o nosso viver. Com fé no Senhor, fé na palavra, que nos une ao amor e nos faz viver o amor, e nos faz viver a partilha. Ele sabe que a gente tem potencial, Ele nos deu o seu sangue, Ele nos deu a igreja, a comunhão, Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu o tempo presente, Ele nos deu a circunstância para a gente viver a fé, o amor, a entrega, a paz, a pacificação, o perdão e a reconciliação. Ele nos confiou esse reino. Ele nos deu toda a condição de multiplicar as virtudes desse reino. E Ele um dia irá pedir conta dessa partida. E tudo aquilo que Ele nos confiou, lembre, não é excessivo, não é pesado. Jesus disse: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. Não é pesado, fora da nossa capacidade como cristãos. Ele disse que Ele dá segundo a capacidade. Então confie nisso. Jamais se perca, jamais murmure, jamais se ofenda com qualquer coisa, jamais viva na expectativa humana, mas vive na certeza da fé e do amor que você tem para entregar, para que você multiplique vida e viver em abundância. Sozinho a gente não consegue, não é um esforço aqui, não é uma palavra motivacional de autoajuda, é uma palavra de fé que a gente só consegue em Cristo, nele, no amor dele. Nele nós conseguimos, Ele sabe disso, e por isso precisamos exercitar a fé, porque a fé é uma vida de união com Ele, é uma vida de união com Ele diante dos desafios da vida. Eu tenho que escolher, irmãos, ou eu me deixo me aprisionar pelo medo, ou eu arrisco viver confiando em Deus na plenitude do amor que lança fora todo medo. Eu tenho que tomar essa decisão, porque logo o Senhor está à porta, prestaremos conta diante de tanta graça recebida. O que temos para entregar para o Senhor? Os nossos medos, preocupações? Ou multiplicar de nossa fé, de nossa confiança e coragem nele, na palavra dele, no amor dele? Será que teremos a cara de pau de dizer: Senhor, é muito severo isso, aquilo que o Senhor nos deu não é suficiente para a gente ter paz, não é suficiente para a gente viver a abundância da graça e do amor? Não, com responsabilidade devemos responder: Senhor, vivemos a fé, porque o Senhor nos sustentou, porque de mim não há força, mas o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor me fortaleceu, sou grato ao Senhor por isso, por eu dar esse passo pela força do Senhor, e diante dos desafios eu não retrocedi, combati o bom combate, guardei a fé. Diante dos desafios da nossa vida, irmãos, da circunstância que vem, nós não escolhemos quais vão vir amanhã, dessa semana, mas a maneira de olhar e de responder às circunstâncias é nossa responsabilidade, que possamos responder a toda circunstância, por pior que seja a notícia, com fé, mansidão, amor, graça, trabalho duro para o reino de Deus, a começar em nossas casas. Como nós estamos administrando a graça de Deus, o seu dom, o seu talento?
Que Ele nos ajude a não jogar nossa vida fora da inteligência e preguiça. Que não sejamos servos inúteis. Sabe muita gente inútil, gente? Gente que não serve, gente que não multiplica a virtude. Que não sejamos uma igreja inútil, uma igreja presa, amedrontada em seus medos, que não se arrisca. Esse medo é um parasita que impede o testemunho da fé e do amor. Que possamos, da mesma forma que fomos abençoados, abençoar. Porque é para isso que nós fomos abençoados, para frutificar toda a bênção que recebemos. Não sugadores de virtudes, mas multiplicadores de fé. Que Deus nos ajude a prosseguirmos nessa caminhada de fé, que envolve sempre uma renovação, de amor, em buscar a Deus e sua santa boa vontade, com o bem, com o trabalho. O que eu recebi do Senhor? O que eu estou entregando? Eu tenho que perceber o que eu recebi, com esforço, empenho, conhecimento e intimidade. Me esforçar e trabalhar duro para multiplicar isso, confessar isso diante dos homens com a minha própria vida. Pai Santo, tenha misericórdia de nós diante dessa palavra, porque no final dela há uma palavra de juízo para um servo inútil, que diante da sua palavra, da sua graça, o talento do Senhor dispensou a nós, não multiplicou, se rendeu aos medos, às preocupações e às vaidades, e assim trouxe um péssimo testemunho da tua graciosa e bendita esperança, bendita salvação. Que possamos, Pai Santo, ser encontrados como aqueles que querem se esforçar para responder com fidelidade, de maneira digna, a todo o talento, a toda a graça dispensada em nós. Que essa seja a nossa vida e o nosso esforço, semelhante ao Senhor, multiplicadores de virtudes. Em Cristo. Amém? Irmão, eu chamo o pastor Elisete para dar as vezes finais. Boa noite, irmãos. Nós teremos no dia 21 de outubro